Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos. Estamos dando início a mais um ciclo de lives do IFC. Meu nome é Adriano Mafra, sou professor da área de letras do campus Ibirama. Gostaria inicialmente de agradecer a SECOM, a PROEM, a DTI, os tradutores e intérpretes de Libras, pelo suporte na transmissão dessa live. Antes de dar início, farei uma breve audiodescrição minha. Sou um homem branco, tenho olhos castanhos, cabelos e barbas castanhos e grisalhos e estou vestindo uma camiseta marrom. Nossa conversa de hoje será com os professores Paulo Faustino Sampaio e Carlos Eduardo Bartel. O título da live é Povos Indígenas, Gênero e Violências, Histórias Marginais. Iniciaremos então com a professora Paula Faustino Sampaio. A professora Paula é licenciada em História pela Universidade Federal de Campina Grande, mestra em História pela Universidade Federal de Pernambuco e atua como professora assistente da Universidade Federal de Rondonópolis. Cursa doutorado em História na Universidade Federal da Grande Dourados. Atua nos seguintes temas de pesquisa: História das Mulheres, Gêneros, Povos Indígenas e Ensino de História. É uma das organizadoras do livro Povos Indígenas, Gênero e Violências, Histórias Marginais, assunto sobre o qual conversará conosco. Passo a palavra, então, à professora Paula. Olá, boa tarde. É uma satisfação estar hoje com vocês, o Instituto Federal Catarinense. Eu prometi que ia falar devagar, porque eu falo muito rápido. E quero dizer que me sinto muito em casa, na companhia do Carlos, do Adriano e também do Ramon, e de toda a equipe que se encontra aqui reunida para executar esse trabalho, né, tão importante que é o ciclo de lives do Instituto Federal Catarinense. Eu vou fazer uma descrição da pessoa que eu acho que eu sou. Eu sou a Paula, eu adoro cuscuz. Eu nasci no interior da Paraíba, numa cidade chamada Cabaceiras. Lá foi cenário do filme O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Eu adoro história e adoro ler. E quando tenho oportunidade de dançar forró. Há alguns anos, desde 2011, eu resido em Rondonópolis, no Mato Grosso, cidade que me acolheu e que me oportunizou experiências no campo educacional e na vida como um todo, que favorece a construção do sujeito que está aqui na frente de vocês. Acho que é isso por enquanto. E é isso. Eu continuo? Como é que é? Isso pode continuar, sim, professora. Você quer que eu fale? Eu posso falar do livro agora, mais diretamente? Isso, fica à vontade. Então, a professora Paula é uma das organizadoras do livro e ela vai, então, abordar alguns temas, né? Na verdade, é uma coletânea e temos também um capítulo que foi escrito em coautoria minha com o professor Carlos Bartel e que ele falará também na sequência. Povos Indígenas, Gênero, Violência e Histórias Marginais surgiu de um encontro. Né? No ano de 2009, nós nos encontramos no Simpósio de História que aconteceu em Recife, a capital de Pernambuco. Lá, o Carlos, que está aqui conosco, apresentou o trabalho escrito por ele e pelo Adriano, né? E mais um conjunto de colegas, né, apresentaram seus temas. Passado alguns meses, nós formamos um grupo no WhatsApp e lá surgiu a vontade de fazer um livro, né, com os textos que a gente havia apresentado naquela ocasião, e aí a gente começou a construção do livro, né? Eu quero frisar que o espaço criado na Ampul, né, nesse evento de história, ele foi coordenado pelo professor Tiago Cavalcante, da UFGD,
que assina a organização da coletânea comigo, e pela professora Beatriz Oliveira Feitosa, né, que também assina um capítulo na obra, né? Então, esse livro foi construído por muitas mãos, né, e por uma vontade grande de visibilizar histórias que a narrativa da história, que a gente tem contato em grande medida nos livros didáticos e também nos livros especializados, não necessariamente abordam da forma como a gente tentou fazer no livro, né? Então, nós produzimos um livro que é um e-book, então a distribuição é gratuita, né? Basta acessar a página da editora FI e fazer o download do livro, e aí vocês têm à disposição uma obra que reúne diferentes conteúdos, né? Eu vou filar a minha cola aqui do lado, porque embora eu tenha organizado o livro e conheça, a gente sempre deixa passar alguma coisa quando fala de improviso, né? Assim. Então, no capítulo 1, a gente tem um texto do professor Tiago Cavalcante, que ele faz críticas à abordagem da história indígena nas narrativas curriculares de história, né? Eu costumo dizer que eu gosto muito desse texto, porque ele passa em análise um conjunto da produção sobre ensino de história focado no ensino de história indígena e apresenta críticas que nos fazem pensar as dificuldades de fazer história indígena, né, e as barreiras para efetivar esse ensino nas nossas instituições, né, instituições federais, instituições estaduais, instituições particulares, enfim, onde a gente possa ensinar a história. O texto seguinte é do colega Cássio Knapp, também professor da UFGD, e o Cássio escreveu sobre cultura escrita e como essa cultura escrita foi utilizada pelos indígenas nas reduções jesuíticas guaranis, né? O texto é fruto da tese do professor Cássio, né, e das abordagens e das discussões que ele segue fazendo no âmbito da história indígena e de pensar a educação dos e para os povos indígenas. Bem, então, aí a gente tem dois textos que formam um conjunto, né, que permite discutir história, ensino e educação, né? Um segundo conjunto de textos é formado por análise do relatório Figueiredo, né? Então, o relatório Figueiredo é tomado como fonte pela historiadora Andressa Rodrigues Flores e pelas historiadoras Beatriz Oliveira e Joádila de Souza, né? Elas analisam esse relatório e mostram a potencialidade do documento como uma fonte histórica para a história indígena e também como uma fonte que permite mapear as violações aos direitos dos povos indígenas no Brasil. No texto da professora Beatriz e da professora Joádila, esse cenário é o Mato Grosso, né? E no texto da professora Andressa, esse cenário é o Rio Grande do Sul, né? Então, são dois textos que nos inspiram bastante a pensar as violações contra os povos indígenas ao longo da denúncia feita pelo relatório Figueiredo. E aí é um instrumento muito legal para se trabalhar em sala de aula, né? São textos que possibilitam a gente trabalhar em sala de aula também pela bibliografia que oportuniza, né? Então, a bibliografia sobre mulheres, sobre violência, sobre a chamada expansão territorial. Então, recomendo a leitura também desses dois textos. Segue com o texto do Eduardo Gomes da Silva, filho, né, sobre os lugares de memória Aimiri e Atruari. E aí o professor Eduardo aborda como as lideranças Aimiri e Atruari se posicionaram junto ao Ministério Público para denunciar as violências que sofreram e nesse contexto o professor percebe a construção de lugares de memória, né? Então, a gente tem textos que mostram
os contextos indígenas em diferentes partes do Brasil e em diferentes contextos, seja do século XX, seja da chamada longa história, ou seja, os 520 anos de história do colonialismo, né? E aí, eu vou falar bem pouquinho desse texto, que eu não gosto dele, eu acho ele muito chato, não gostei de ler, nem de dar pitaco, que é dos meus colegas que estão aqui do lado, o professor Adriano e o professor Carlos, né? Que eles fazem uma proposta muito interessante, né? Que é pensar os conflitos interétnicos entre Xoklengs e imigrantes europeus, né? E aí eu chamo muita atenção para esse texto, eu acho que os colegas vão falar também, porque ele nos permite pensar a formação da nossa sociedade e as violências nesse processo de formação, né? Então, tanto o Carlos quanto o Adriano mostram isso no dia a dia, né? No dia a dia, a partir de jornais e a partir dos diálogos que eles percebem nos seus espaços de trabalho, né? Então, é um texto muito bom. Eu prepararia várias aulas com ele. Aliás, eu vou preparar quando voltar para os trabalhos na UFR, porque esse texto permite pensar a nossa formação e a nossa construção intercultural, né? Em seguida, tem o texto da Janaína Ferreira dos Santos, da Silva, que a Janaína explicita os motivos, né, para realizar filmes etnográficos entre os Kalapalo, né? Ela tem como pano de fundo o casamento entre a indígena Dacuí e o sertanista Aires. Então, ela pega esse pano de fundo, analisa como esse fato foi noticiado na imprensa e como ele foi mote para filmagens etnográficas entre o povo Kalapalo, né? Então, aí ela tem um cenário nos anos 50, e aí você percebe no livro essas temporalidades, os anos 50, os anos 60, os anos 70, os anos 90, o nosso tempo presente. No texto do Carlos, no texto do Cássio, você recua lá para o século XVI, XVII. Então, você encontra diferentes temporalidades nesse livro, que permite a gente mostrar como a violação aos povos indígenas funcionou em diferentes contextos, né? E aí, o texto que fecha esse livro é da pessoa que vos fala, eu aqui, falando pelos cotovelos, como diz minha mãe, né? Eu prometi falar devagar, mas tem hora que eu acelero como fusca. Nesse texto, eu vou... Esses meus fones me incomodam muito, eu fico o tempo todo arrumando. Assim, primeiro eu quero contar a história desse texto, né? E o quanto eu senti no meu corpo as dores da leitura desse conteúdo, né? Porque no texto eu abordo a violência de gênero contra os povos indígenas. Eu parti da análise dos relatórios da violência contra os povos indígenas, né, produzido pelo Conselho Indigenista Missionário. Então, o Conselho produz os relatórios e anualmente publica esses relatórios. Eu peguei todos os relatórios, li e analisei e centrei a construção do texto na categoria violência sexual, que é apresentada no relatório, reunindo crimes como estupro, tentativa de estupro, assédio, enfim, um conjunto de crimes, né, tipificados no Código Penal pelo meio sexual. Então, no texto, eu não apresento histórias de pessoas que sofreram essa violência. Eu trago os números dessa violência e a forma como essa violência foi perpetrada, para discutir com o leitor e com a leitora como essa violência opera sobre os corpos indígenas para inferiorizar, para negar e para vitimar e tirar a capacidade, para tirar, estou pensando uma palavra mais adequada, para tirar essas pessoas da condição de sujeitos. Então,
foi um texto muito duro de ser construído, né? Porque eu tive acesso aos relatos, os documentos do CIMI trazem pequenas descrições, né, dos casos, e mesmo que não tenham todos os detalhes, como você encontra muitas vezes numa peça de um processo crime, algo que eu fiz num outro momento, né, analisando processos crimes nos anos 30, você consegue perceber nos detalhes, nas palavras, a crueza, né, para usar um termo da antropóloga Rita Segato, a crueza da violência sexual perpetrada contra mulheres, meninas, idosas, homens, meninos. Né? Então, nesse texto, eu discuto um pouco como essa violência é construída, né? Então, eu parto dos dados que o CIMI nos oferece como denúncia da violência, né? E aí faço uma proposição de análise sobre o que é essa violência e quais as razões dessa violência, né? Então, aí para vocês saberem um pouco mais dessas razões, sugiro uma leitura do texto, e aí eu queria partilhar com vocês uma coisa que eu depois do lançamento, sabe, Carlos estava lá no lançamento e viu como as pessoas da minha família estavam no lançamento do livro, né, e uma pessoa que eu amo infinitamente disse assim, eu não consegui ir até o final do texto. É muito duro ler tudo aquilo que está ali, né? Aí eu falei para ela assim, tudo bem, em outro momento, se tu quiser voltar para o texto, tu volta para o texto, né? Por quê? Porque os estudos sobre violência de gênero pode provocar em pessoas que viveram ou, enfim, ou conhecem situações um novo trauma, né? Então, eu achei muito interessante quando a pessoa falou para mim dessa forma, sabe? Ela disse, eu queria terminar o texto, mas eu não consegui. E eu senti a dor que ela estava sentindo por não ter conseguido terminar, né? E aí a gente conversou sobre o texto, sobre as informações. Eu partilhei com ela que eu passei mais de 6 meses para poder fazer a primeira versão do texto, né? E então, estou contando para vocês isso para dizer que escrever, né, enquanto historiadora, enquanto mulher, enquanto professora de história, também é escrever com o corpo, né? O nosso corpo sente um pouco, né? A gente não sente tudo, mas sente um pouco da dureza, da violência que a gente lê na documentação que mobiliza, né? Então, essa é uma coisa que eu queria partilhar com vocês, né? Então, o livro todo, ele traz para a gente a denúncia de várias formas de violência contra os povos indígenas, que apesar de tentar eliminar os povos indígenas, ainda são consideradas histórias marginais, ou seja, não compõem o centro dos nossos currículos, não é central nas nossas discussões de maneira ampla, né? Mas nós queremos fazer com que essa discussão chegue cada vez mais aos espaços de sala de aula, aos espaços de militância, enfim, cada vez mais as pessoas possam ter acesso a conhecimentos que as façam refletir sobre a violência e sobre a sociedade violenta na qual sobrevivemos. Professora Paula, muito obrigado pela sua contribuição. Só gostaria de lembrar que para fazer a inscrição no evento, por conta do certificado, e que o link do livro, né, que a professora Paula estava dando um resumo aí para a gente, também está disponível. Bom, vamos dar sequência então à nossa live e passar, né, agora para a comunicação do professor Carlos Eduardo Bartel. O professor Bartel é licenciado e mestre em História pela Universidade Jesuíta do Vale do Rio dos Sinos, é especialista em História e Cultura Afro-Brasileira pelo Instituto Educacional do Rio Grande do Sul e doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor do IFC Campus Ibirama e suas pesquisas englobam os seguintes temas: estudos judaicos,
relações étnico-raciais, nações e nacionalismos, imigração e colonização no sul do Brasil. Como já havia dito, ele é um dos autores do capítulo intitulado Indígena Choclen e Imigração Alemã na Colônia Mônia e Ibirama, um passado ainda presente, que foi publicado no livro organizado pela professora Paula. Os principais pontos que o professor Bartel vai comentar, né, na fala são como que se deu o contato com esse tema, a importância de se estudar e conhecer a história indígena e educação indígena para... Professor Carlos, é contigo. Então, boa tarde, professor Adriano, professora Paula, Samara, nossa intérprete. Boa tarde à comunidade que está nos acompanhando, ao público em geral, e em especial aos alunos do Instituto Federal Catarinense. E, assim, então eu vou iniciar fazendo uma apresentação. Eu sou um homem branco, né, na faixa dos 40 e poucos anos. Estou com uma camisa preta do Instituto Federal Catarinense, onde tem a inscrição Educação Pública Federal e Gratuita, Educação Pública Gratuita e de Qualidade e Educação Democrática. Esse democrática fica por minha conta, isso é muito importante. Então é uma alegria muito grande, agradeço ao IFC essa oportunidade aqui, que nós temos que aproveitar muito, porque trata-se de um tema necessário e fundamental para compreendermos a história do Brasil e a própria sociedade em que a gente vive. A professora Paula já fez ela que é uma especialista no assunto, né, ela aproxima duas temáticas, ela aproxima a questão indígena e questões de gênero, não, ela trata da questão da diversidade, das minorias, apresentou muito bem essa obra, muito oportuna, lançada agora em 2020. Então, eu vou dar continuidade aqui, só que antes de eu falar dos 3 pontos que eu vou elencar, né, eu vou falar como eu cheguei nesse tema, da importância dos estudos a respeito dos povos indígenas e de uma educação indígena para não indígenas. Tá? Então, só para a gente entender mais ou menos aquilo que eu quero falar, semana passada, quarta e terça-feira, havia uma discussão aqui no Vale do Itajaí, que é onde a gente pesquisa, sobre o marco temporal das terras indígenas que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. E foi adiada a discussão. Então, os indígenas aqui da terra indígena Ibirama, eles fizeram um protesto na BR-470. E foi publicado essa notícia no jornal Diário do Alto Vale. Então, deixa eu ler aqui alguns comentários que fizeram semana passada, dia 27 e dia 28. Vocês entrem no jornal lá e depois podem vocês mesmos verificarem isso. Alguns comentários sobre os indígenas. Vão trabalhar, literalmente agora, abre aspas, vão trabalhar turma de vagabundo, já não mamaram que chega. Tropa de vagabundo, bando de desocupados. Outro comentário. Cacetete nesses vagabundos, trabalhar que é bom nada, né? Bando de desocupados. Tá? Isso foi semana passada, Jornal Diário do Alto Vale. Então eu já vou discorrer a respeito disso, porque é uma história de violência, e é uma violência histórica, e é uma violência que persiste. Então, assim, sempre me perguntam, né? Tá, mas o que tu está estudando, os indígenas, né? Como é que tu chegou nesse tema? Bom, eu pesquiso imigração e colonização no sul do Brasil. E não teria como eu tratar desse tema sem falar da questão indígena. Senão eu estaria reproduzindo uma visão ideológica de invisibilidade desses povos. Né? E essa não é questão de reproduzir. Até porque o Instituto Federal ele veio levar conhecimento para o interior do país. Então, a partir do meu tema de pesquisa, imigração e colonização, eu cheguei aos povos indígenas e nós somos do Campo Ibirama, nós estamos do lado da terra indígena Ibirama, que foi uma das primeiras terras indígenas, um dos primeiros postos indígenas criados no Brasil, pelo antigo SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que foi criado, inclusive, pelo genocídio que se cometeu com esses povos aqui do sul do Brasil. A repercussão foi tão grande na imprensa, e a partir dessa repercussão,
se resolveu criar o Serviço de Proteção ao Índio para pacificar os povos. Essa é uma palavra corrente para quem estuda a temática indígena, a pacificação, né? Tanto aqui que nós temos o pacificador aqui na região. Então, essa palavra é uma palavra de um contexto de guerra. Então, a gente tem que primeiramente pensar, né? Pacificar para quê? Seguindo a perspectiva do Rondon, né? E o Marechal Rondon era um grande humanista, pacificar para proteger esses povos, é claro, mas também pacificar para ocupar essas terras, e essa é uma discussão ainda permanente. Ocupar as terras para explorar suas riquezas, para a prática da agricultura, para a criação de gado, para a exploração de minério. Então, os indígenas são indesejados, ainda hoje. Então, a gente vê uma grande violência contra esses indígenas. Então, essa temática, ela faz parte de assuntos que interessam tanto ao ensino médio quanto ao ensino superior e à sociedade brasileira de modo geral. Ela trata de diversidade, de pluralidade cultural. A sociedade brasileira talvez seja, o país Brasil talvez seja o país mais plural em termos étnico-culturais do mundo. Então, pluralidade cultural, cidadania, direitos humanos, inclusão social, estudos étnicos e raciais. A gente fala muito em racismo no Brasil, se referindo aos negros, e realmente é um racismo perverso, mas por vezes a gente esquece que esse racismo também é contra os povos indígenas, né? Esse racismo é contra os pardos, né? E o preconceito é generalizado contra as mulheres, contra os brancos. Então é essa história que nós estamos falando aqui. Nós falamos do meio ambiente, é uma história do meio ambiente, e aí é o seguinte, esse tema é um tema importante se estudar e conhecer. Por quê? Porque quando a gente vê essas manifestações nas redes sociais, ou redes antissociais, como queiram, né? A gente percebe claramente duas grandes perspectivas ali. Uma é a ignorância no sentido do desconhecimento, a ignorância de quem são os povos indígenas, e isso vai ao encontro do que a professora Paula falou. Isso tem que ser mais discutido, mais abordado nos espaços de educação. Remete, então, à ignorância, em primeiro lugar, ou não necessariamente nessa ordem, e ao preconceito. Tá? Então, essas são as duas grandes perspectivas que nós temos aqui. Ignorância e preconceito geram uma visão extremamente perniciosa dos povos indígenas no Brasil. Nesse texto que a gente contribui aí, eu analisei algumas falas publicadas nas redes sociais no ano de 2017, que tem essa mesma tônica, né? Por sua vez em outro periódico, mas vocês podem pesquisar qualquer periódico aqui da região que vai ser essa mesma tônica, né? A palavra vagabundo, a palavra preguiçoso aparece assim com muita frequência. Essa é a maioria do discurso, né? Ainda que tenham alguns que defendam os povos indígenas, mas é uma pequena minoria. Então, assim, o questionamento que eu fiz foi o seguinte: essas pessoas que estão ali destilando ódio, agredindo, um discurso de violência verbal, né, chamando de vagabundo, de preguiçoso, trocaram madeira por cachaça, não são mais índios, essas pessoas, elas passaram pela escola. E aí o seguinte, o que a escola fez que não conseguiu transformar essa visão dessas pessoas, não conseguiu esclarecer elas minimamente para que elas rompessem com o preconceito, que acaba fazendo mal para elas também, para que elas adquirissem mais conhecimento de quem são os povos indígenas, né? Porque elas têm uma visão idealizada, um índio que não existe, né? O índio que vive na oca, o bom selvagem, quer dizer, o índio com o iPhone já não é considerado mais índio. Então, qual é o papel da escola para diminuir essas perspectivas aqui? Então, essa que é a grande questão. Aí, o terceiro ponto é que é necessário uma educação indígena também uma educação indígena para os não indígenas, para a gente discutir quem são os povos indígenas, discutir a questão indígena, né? Quer dizer, até comentários, eles ganharam terra. Os nossos povos aqui que a gente estuda, do tronco macro-G, são os Xokleng, e aqui nessa região, a região da Floresta das Araucárias, habitavam
os povos Xokleng, Laclanhô e os Kaigang, que disputavam o território, né? E esse território era muito rico aqui, porque fornecia alimento, pinhão para eles, atraía caça, eles tinham caça também e rivalizavam esse território. Em 1850, já um pouco antes, 1820, com a chegada dos alemães aqui próximo a Palhoça, ali São Pedro de Alcântara, Rancho Queimado, esses colonos alemães eles começam a entrar em contato com esses povos indígenas, e esse contato vai se intensificar a partir da criação da colônia Blumenau em 1850 e do avanço do processo colonizador em direção às terras do Alto Vale do Itajaí, que é o território histórico Xokleng e Kaigang. E ali eles vão entrar em contato, e esses grupos, com apoio do Estado catarinense, com apoio do Estado brasileiro, vão organizar grupos de batedores do mato, que são grupos bugreiros, para, entre aspas, afugentar os índios, mas, na realidade, eles vão cometer um grande genocídio dessas populações, tá? Ainda que tenham colonos que tenham sido mortos pelos indígenas, e os jornais da época retratam isso de modo muito... como é que eu poderia dizer? De modo muito... assimétrico, tá? Porque assim, quando morre um colono, fica um mês notícia de jornal. Quando morre 100 indígenas, né, 10 indígenas, às vezes nem sai a notícia, tá? Então é de modo muito assimétrico. E vão cometer genocídio, sem falar em outras violências, né? A chamada adoção civilizatória, retiram as crianças do seu grupo familiar e vão adotar as crianças para torná-las civilizadas, e essas crianças vão desenvolver diversos traumas, como alcoolismo, agressão, violência, porque não vão conseguir se adaptar, não vão conseguir superar aqueles traumas ali. Então, assim, e a partir desse genocídio que se comete com essas populações indígenas, é criado o SPI, que vai ser liderado pelo Exército Brasileiro para interromper a matança. Tá? Para interromper a matança, mas ao mesmo tempo isso vai servir para que se ocupem essas terras indígenas. Então, é fundamental que nós estudemos melhor e compreendemos isso. Aqui no Instituto Federal, a gente está tendo algumas iniciativas. Não teria cabimento nós estarmos do lado da terra indígena Ibirama e não estudar esses povos. Então, eu e o professor Adriano, ele trabalha com haitianos. Então, a gente faz um debate, um ping-pong interdisciplinar. E agora o campus Ibirama foi aprovado um curso de letras, onde vai ter a disciplina de estudos étnico-raciais, que nós estaremos discutindo isso também. O Instituto Federal, o ano passado, já começou uma movimentação aqui, o NEAB, que é muito importante, para nós darmos visibilidade para essa discussão, né? E nós temos também um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, Processos Educativos, no qual eu abordo essa discussão para que a gente conheça quem são esses indígenas, conhecer-os, e muitas vezes esse tema também ele é subestimado como um tema de segunda categoria. Não, olha, a história indígena, para que estudar isso? Que importância tem isso? A história indígena, além de tudo isso que eu falei, né, contribui para um mundo melhor, para compreender a diversidade, meio ambiente, pluralidade cultural, relações étnico-raciais. Nós estamos compreendendo a história do Brasil. E compreendendo a história do Brasil a partir de outros parâmetros, não daquele parâmetro da história oficial que traz o índiozinho lá para a gente comemorar no dia 19 de abril, mas traz um índio que é um ser humano, e essa visão humanista que a gente precisa ter, porque em muitos momentos da nossa história foi desconstruída essa humanidade dos povos indígenas. Tanto é que se perguntar para as gerações mais velhas, né, os bugres, né, conhecido aqui também como os botocudos, quem eram os bugre? O bugre. O que é um bugre? O bugre é meio selvagem, meio humano, meio bicho, não se define muito bem o que é o bugre, mas não se percebe o indígena como ser humano. Então, assim, nós, no momento que a gente acha que os indígenas não têm direito à terra, que eles foram expulsos, foram massacrados, violentados desde o início do processo da colonização, nós estamos contribuindo para um mundo
para manutenção dessa desigualdade, para manutenção da violência, para manutenção da intolerância. E esse não é o nosso objetivo como pesquisadores e como educadores. Então, é nesse sentido que nós trazemos essa contribuição, que é uma contribuição não para esgotar o assunto, seria muita ingenuidade nossa, mas é uma contribuição para nós iniciarmos a discussão e a reflexão acerca desses temas. E para pensar, porque os indígenas eles têm tanto direitos quanto qualquer outra etnia, quanto qualquer outro grupo. Então, assim, de modo bastante resumido, essa é a minha primeira participação aqui, e passo a palavra para ti, Adriano, para ver se a gente pode fazer um feedback, se tem alguma questão, alguma pergunta. E eu já gostaria de, sim, que a professora Paula falasse um pouco mais nessa aproximação entre feminismo e relações de gênero e questão indígena. Até teve uma notícia, e agora estava me preparando para a live aqui, sobre estupro culposo, quer dizer, essa perpetração das violências, né, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, te agradeço aí, Adriano, agradeço a professora Paula, e estou aqui para o debate. Professor Carlos, muito obrigado. Realmente, nós, enquanto instituição, né, o Instituto Federal Catarinense Campus Ibirama, a gente está num local que tem essa proximidade com a terra indígena, e o campus já atua, né, já tem uma certa história na região, e como ainda é desconhecida toda essa história, tudo que foi trazido por ti na discussão, né, então, da minha experiência de sala de aula, o que eu observo é que justamente os alunos não têm uma ideia clara, de fato, de quem são, né, os indígenas que estão nessa reserva, e a gente acaba não tendo realmente esse contato. Então, é interessante também que nós estreitemos esses laços e que essas pesquisas sejam, de fato, realizadas e divulgadas, né, como o caso dessa publicação da professora Paula, que é tão importante, sobretudo no momento que a gente está vivendo com tantas dificuldades, né? Porque a professora Paula falou tanto de violações, de questões assim que parecem que estão já resolvidas, mas não, na verdade, nada foi resolvido. Continua-se o tempo todo essa manifestação que o professor Carlos mencionou também. Então, são coisas que são desse tempo presente e que vão se perpetuar, sabe-se quanto tempo mais, e que a gente realmente precisa abrir esse espaço, né, para as pesquisas, para o diálogo, porque a gente, enquanto professor, está diretamente influenciando, né, entre aspas, na formação desses jovens ou desses adultos, e é importante que a gente discuta realmente esses temas. Bom, professora Paula, eu deixo contigo, que o professor Carlos te fez uma pergunta, então, e depois a gente verifica o que nós temos aqui nos comentários. Eu quero agradecer as pessoas que estão nos comentários, além de nos desejar boa tarde, né, algo tão importante nesses dias que a gente não tem contato com as pessoas, né? A gente fica muito mediado pelas redes sociais. O boa tarde no chat virou um momento muito agradável para mim, especialmente. E aí eu vou começar de trás para frente, né? Um pouco antes de acessar aqui esse espaço para conversar com vocês, eu li um pouco o que saiu na mídia a partir da notícia do Intercept, né, analisando o julgamento que ocorreu recentemente em Santa Catarina, e formulei algumas ideias e estava conversando com vocês, partilhando aqui, né? Então, inicialmente, é algo simples que a gente precisa ter em mente, né? Não existe essa terminologia chamada estupro culposo. Ela não existe no Código Penal, né? Então, não está lá. Beleza. Não está lá. Agora,
como historiadora, eu fiz um exercício de lembrar sobre outros momentos da história em que mulheres que denunciaram violência sexual foram culpabilizadas, né, pelo crime que sofreram, né? Então, em outros momentos históricos, por exemplo, a partir do Código de 1890, em torno do crime chamado defloramento, muitas mulheres foram criminalizadas, né? E os acusados de cometer o crime foram, nos processos que chegaram ao fim, né? Porque muitos processos eram arquivados, os homens não foram criminalizados, né? Não receberam pena, enfim. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? É que lá em 1930, lá em 1920, mas se você pega também estudos dos anos 50, estudos dos anos 60, né, existe toda uma literatura feita por historiadoras, antropólogas, enfim, um conjunto de pesquisadoras que se pautam na análise de processos crimes, que nos faz dizer, né, que esse judiciário que hoje usou esse termo chamado estupro culposo, tem lastro num ideário de longa data, né? Então, é terrível, né? Eu estou vendo as companheiras e os companheiros, mas mais as companheiras expressar aqui no chat o quanto esse um novo crime, né? A gente é violada novamente, né? Nosso corpo é violado, nossos direitos são violados. Então, como historiadora, chamo a atenção para essa literatura, né? Há textos da historiadora Raquel Soyet, que fala sobre isso, há textos de historiadoras em Santa Catarina, como a professora Joana Maria Pedro, que nos permite pensar, a historiadora Gilmária Salviano, minha colega, com quem recentemente organizei um dossiê, tem uma tese sobre essa questão, eu tenho uma dissertação escrita sobre essa temática, as colegas, professora Dulceli, professora Vívia, no Mato Grosso do Sul, também trabalham com essas temáticas, só alguns nomes de colegas que eu recordo agora, para dizer para vocês que há uma literatura mostrando como, na justiça, os crimes de violência sexual são tratados e abordados, né? Então, hoje o que a gente vê na mídia e o que a gente fica estarrecida e se sente violada é uma violência que perpassa a nossa história, né? E aí já pego esse mote para dizer que a história dos povos indígenas é uma história atravessada por violências, né? Então, os textos que compõem o nosso livro, organizado por mim, pelo Tiago, mas eu entendo como uma organização coletiva, né? Que a gente tem o nome desse trabalho, né? Mostram as diferentes formas de violência, né? Então, o texto de vocês, Adriano e Carlos, mostra como no cotidiano, por meio de palavras, por meio de olhar para as pessoas indígenas e dizer que você é preguiçoso, você é preguiçosa, você não é, ou seja, dizer que aquele sujeito e aquela sujeita não é trabalhador, né? A gente é formado numa cultura ocidental, centrada nos valores de que a raça, de que os brancos são superiores, de que os homens são superiores. Então, tudo isso em funcionamento para inferiorizar outros sujeitos. Quem são esses outros sujeitos? Sujeitos mulheres negras, sujeitos mulheres indígenas, né? Sujeitos homens negros, sujeitos homens indígenas, sujeitos da comunidade LGBTQIA+, né? Então, nós temos um conjunto de sujeitos que a nossa sociedade entende como inferiores e joga para esses sujeitos um conjunto de palavras que os inferioriza, que nos coloca no lugar de... que nos tira a potência da vida, né? Eu gosto muito de pensar isso, o tempo todo como a violência funciona para nos tirar a potência do viver, né? Os povos Guarani, Kaiowá, de Mato Grosso do Sul, mas também outros povos falam sobre o bem viver, né?
sobre essa possibilidade de uma vida bonita, uma vida porã, uma vida plena, um bem viver, em que a gente possa viver, olhar um para o outro e dialogar um com o outro e fazer as nossas críticas um ao outro, mas sem que isso seja motivo para colocar a pessoa com quem a gente dialoga num lugar de inferioridade, né? Tirar dessa pessoa a possibilidade de vida plena. Então, a violência que eu trato no meu texto vitimiza as mulheres, as meninas e também meninos, porque eu localizei casos de meninos que foram violentados sexualmente, né? Então entram na conta que o CIMI faz da violência sexual, como corpos que nem sujeitos são considerados, né? Então, em grande medida, a gente percebe que há uma mensagem a ser dita através dessa violência. E qual é a mensagem? Há um dominador, há um explorador, e isso é feito sobre corpos de sujeitos indígenas, e a mensagem é escrita nesses corpos, né? Então, eu vou ler um trechinho para vocês, abre aspas. Com o aprofundamento da economia de mercado, sujeitos vinculados a territórios são marcados como foco do biopoder, resultando, de acordo com Rita Segato, em um novo paradigma de territorialidade e de concepção e definição de território. O impacto é acentuado na posição e no papel das mulheres, dada a sua relação ancestral com o território, né? Então, o corpo das mulheres é tomado como um bastidor, né, no qual é inscrita essa violência, né? Essa violência que tem um objetivo: expropriar, dominar, né? Porque quando você expropria, quando você Deu probleminha ali com a professora Paula, Adriano. Deixa eu, enquanto ela vai ajeitando, deixa eu só complementar aqui uma questão que ela falou, que eu sempre digo, quando a gente discute preconceito, que as identidades elas se complementam ou elas se excluem. Tá? Então, assim, se for negro, vai ser vítima de racismo e preconceito. Se for indígena, também. Se for indígena e mulher, aí vai aumentar ainda a carga de preconceito, né? Então, se for uma mulher negra, pobre, homoafetiva, ela vai ter sempre amplificado esse preconceito. E aí é o seguinte, tem um historiador que eu gosto muito, que é o Mark Bloch, que ele diz a história, ela serve, a ciência que estuda o ser humano e suas ações ao longo do tempo e no espaço. Tá? Mas aqui a história ela serve também para nós lermos o mundo. Por quê? Porque às vezes a gente vive no mundo e não se identifica como sujeito, né? E a gente começa a reproduzir o discurso daquele que nos oprime, daquele que nos coloniza, e aí nessa visão totalmente distorcida da realidade, a gente reproduz o discurso do colonizador, como faz, por exemplo, o Albert Memmi naquele livro que eu gosto muito, O Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador. É nós reproduzirmos um discurso do colonizador e o nosso inimigo vai ser o nosso igual. E, no fundo, por uma questão paradoxal, nós estamos combatendo nós mesmos por não sabermos quem somos e onde nós estamos. Paulo, eu estava dizendo aqui, enquanto tu retornava, da questão como é amplificado o preconceito quando é mulher, quando é negra, quando é pobre, porque essas identidades elas vão se somando, né? Então é muito importante que a gente reconheça e perceba o lugar desses atores sociais. Isso é fundamental. E essa é uma contribuição. Aí, assim, só para ter mais uma perspectiva, no nosso livro, eu falei das redes sociais na semana passada, mas do nosso livro tem uma notícia ali: o Exército e a Polícia Federal podem intervir para liberar a barragem de José Boatê. E aí a carga de comentários, essa notícia é do 30 de maio de 2017, é a mesma. O Exército tem que ir lá e botar esses vagabundos para correr, né?
Tem que dar uns tapas nesses índios vadios e tirar eles de lá. Quer dizer, isso aqui é uma visão totalmente distorcida de tudo, sabe? Então, assim, claro, nós estamos num contexto de apologia da ignorância. Tá? Então, era esse comentário aí, e vou passar a palavra para a Paula, mas quero aqui saudar a presença da nossa reitora, aqui a Sônia Regina, que está nos acompanhando, né? O meu querido colega Silmei, lá do Campus Luzerna, o nosso bibliotecário ali, o Rosálvio, e tantos outros colegas e amigos queridos. Paula, continua onde tu estava. Eu agradeço vocês terem continuado. Eu fiquei sem entender. Fui eu que caí, foram os meninos que caíram, foi acontece, né? Eu estava concluindo o pensamento, e aí eu quero dizer para vocês como que nessa construção da violência, né, os corpos, as mulheres indígenas não são consideradas sujeitas guerreiras, sujeitas de luta, né? Então, a violência que expropria, ela expropria também do sujeito a sua potência, né? Então, isso é importante discutir. Eu vi que a Sônia falou sobre problematizar essas questões nas práticas pedagógicas. Pois bem, é muito interessante que a gente se dê, aí eu vou usar desse jeito mesmo, que a gente se dê o direito e o dever de estudar sobre essas questões, né? Porque muitas vezes as nossas formações, elas não aprofundam, né? Questões sobre feminismo, questões sobre relações de gênero, questões sobre patriarcado, sobre povos indígenas, né? Sobre a construção das pessoas negras, né? Muitas vezes as nossas formações, elas não vai sair essa palavra, tem hora que não sai, né? Elas passam por cima dessas discussões e isso não é feito, né? Então, se a gente fizer um exercício de memória aqui, nós que somos nascidos aí nos anos 60, nos anos 70, né, que a nossa escolarização foi a partir dos anos 80, 90, a gente vai perceber que a gente nem falava, né? Então, é muito recente o debate nas escolas, né? E aí o Tiago faz essa discussão no texto dele, e também é muito recente na formação nas nossas instituições de graduação, né? Então, nós precisamos fazer essa discussão. Já passou da hora da gente dizer que tem que ser feita. Acho que agora o verbo é outro, nós temos que fazê-la, né? Então, a gente construiu o livro também com esse intuito de produzir material para que nós possamos usá-lo em sala de aula e discutir com os nossos estudantes, com as nossas estudantes, essa construção de uma história que pense as questões dos povos indígenas, que pense as relações de gênero, que pense feminismo, né? O Carlos havia me perguntado como é que eu cheguei a essa relação, né, entre povos indígenas, gênero e violência. Eu estava dando aula aqui no Mato Grosso para a educação de jovens e adultos. Eu contei essa história em outro lugar, vou repetir aqui e vocês vão encontrar na introdução de minha tese, que já vai sair. Eu espero, né, se a banca me aprovar. E eu levei um pedacinho de texto e que falava sobre os silenciados da história, né? A gente leu na aula do primeiro ano do EJA, e um aluno no final da sala falou assim: professora, eu sou esse silenciado na história, né? Um jovem do povo Bororo, e ele foi contar para a gente quantas vezes ele foi silenciado na escola, né? Naquela escola e nas outras relações na nossa sociedade, né? E a partir da fala dele, vários colegas com diferentes lugares, ocupando diferentes lugares, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas que se consideravam mestiças, né, falaram, às vezes, que foram silenciadas nos seus trabalhos como empregadas domésticas, nos seus trabalhos como vendedores, enfim, na sua vida cotidiana, né? Então, a partir dessa fala, surgiu o projeto intercultural, que foi desenvolvido na escola, a escola que eu trabalhava à época, e a partir desse projeto surgiram novas perguntas, que foram as perguntas sobre as mulheres.
e eu, que já estudava sobre mulheres e sobre as práticas e os discursos relativos às mulheres, né, construído pelas instituições e também por elas, notadamente um grupo de mulheres no interior da Paraíba, entre elas as minhas avós, eu comecei a linkar as duas questões, né? Então, foi aí que eu formulei a problemática da tese, que deve sair daqui a pouco, e as questões que eu trato nesse livro, nesse texto, né? Então, é uma construção do espaço da sala de aula. Como diz minha amiga Kênia, do IF de Goiás, é do chão da escola, né? É do chão da sala de aula, foram nessas relações que eu construí, que eu venho construindo esses entendimentos, né? Não sem dores, não sem lágrimas, né? Não sem dias que você fica pensando como você vai conseguir escrever e traduzir ou tentar expressar em palavras as dores que você localiza no texto, né? Na minha tese, eu coloquei um relato inteiro de uma mulher indígena e que ela diz o tempo todo: ninguém veio me acudir. Ninguém veio me acudir, né? E aí eu quero chamar a atenção que nós, historiadoras, que nos colocamos enquanto apoiadoras das causas dos povos indígenas, nós não nos consideramos salvadoras, nós nos consideramos parte dessa luta, né? E onde eu faço a minha luta? Na sala de aula, né? Então, pegando o gancho com que a Sônia estava falando, e outras colegas também, outros colegas, né? O meu lugar de atuação é na sala de aula, no ensino de história, né? Para que eu possa fazer nesse espaço para que eu possa fazer nesse espaço o cumprimento daquilo que reza a nossa Constituição, né, quanto aos direitos dos povos indígenas, né? Então, meu lugar de atuação e de militância começou na sala de aula, a tese partiu dela e quer voltar para esse espaço para que a gente possa fazer o que Carlos estava chamando a atenção, né? Desconstruir, através de problematizações, esses lugares racistas e patriarcais que marcam a construção de nossa história. E a gente começa fazendo isso olhando para a gente mesmo, olhando como é que a gente se coloca diante dessas questões. Bom, realmente temos tanta coisa, né, para debater e para discutir sobre o tema. Obviamente, isso não vai se encerrar, né, numa live apenas. Como o professor Carlos havia comentado, estamos com a presença da professora Sônia Regina Souza Fernandes, que é a nossa reitora, e estava vendo alguns comentários aqui de colegas do campus Ibirama, de colegas de outros campi do IFC também. Então, Jorge da Cunha Dutra, por exemplo, ele fala da abordagem, que é uma ótima abordagem da professora Paula, do professor Carlos e do professor Adriano, e que esses estereótipos construídos na nossa sociedade precisam ser problematizados e, se possível, desconstruídos. Eu acho que isso que é o mais difícil, né? E como a professora Paula comentou também, a gente precisa olhar para a gente também precisa observar o quanto a gente acaba reproduzindo esse tipo de situação. É tudo tão arraigado na nossa cultura, a gente não se dá conta e a gente acaba sendo machista, a gente acaba falando, né, coisas acerca dos indígenas, por exemplo, e a gente precisa realmente começar a rever esses pontos, né, e realmente estar aberto ao debate, estar aberto a essa desconstrução. Realmente é um processo que é muito necessário, mas que não é tão simples assim, né? A Fran está dizendo aqui, né, que nós precisamos, como professores, descolonizar a nossa prática docente. Bem Sim. Isso, Fran. A gente deve problematizar a nossa prática, problematizar os conteúdos que pautam a nossa prática e as teorias que fundamentam a nossa prática, né? Para daí a gente construir materiais e um ensino muito distante e
e crítico, né, das práticas que limitam a vida, né? O racismo, o patriarcado, né, limita a vida humana, né, limita o bem viver tão defendido pelos povos indígenas. Então, a gente precisa mesmo desse exercício de autocrítica, né, de crítica. Olha, como diria minha mãe, olhar para dentro do bucho. Tem um comentário do Jorge Cunha sobre as expressões, né, que a gente utiliza que são carregadas de preconceito. E realmente, né, como eu falei há pouco, é tudo tão presente na nossa formação também, nas nossas vivências, e a gente acaba não se dando conta. Então, esse olhar para a gente poder também ser esse veículo de mudança, né? Professor Carlos? Eu não sei como é que nós estamos de tempo aí. Nós estamos em 1h03. Aí, acho que a gente... Então deixa eu já fazer as minhas considerações finais. A professora Fran aí é uma grande especialista em estudos de identidade de gênero, né, e isso que eu comentei com a Paula num outro momento, né, de dar visibilidade também à mulher indígena, porque a gente fala muito no homem indígena, né, e ela conseguiu, de modo muito pertinente, unir essas duas questões. Isso que o Jorge da Cunha comenta aqui é fundamental também. Nós temos expressões carregadas de preconceito, né? Coisa de índio, né? Em relação aos negros, não vão denegrir a minha imagem, vou te colocar na minha lista negra, seu macumbeiro, né? Isso aí tudo a gente escuta já como uma carga pejorativa, e são construções sociais através da linguagem, que ela serve para a reprodução do preconceito, como disse o Adriano, de modo muitas vezes inconsciente, porque a gente naturaliza isso. E uma outra questão, para encerrar aqui a minha fala, e já agradecendo essa oportunidade, aqui foi citada a legislação ali, nós estamos também cumprindo aquilo que prevê a Lei 11.645, de abordar estudos afro e indígenas no âmbito do Instituto Federal, da educação pública, da educação de modo geral, né? Mas outra questão que é naturalizada é a banalização da violência. E com essas populações mais vulneráveis, isso aí a gente naturaliza com muita facilidade. Certa vez eu compartilhei uma tese sobre os povos indígenas lá do Mato Grosso, se eu não me engano, que os madeireiros serravam os indígenas com motosserra. E aí na rede social me bloqueou. E aí eu pensei o seguinte, olha, claro, uma violência extrema, né? Porque a história do Brasil é uma história de violências. Vejam a nossa guerra do contestado aqui, 20 mil pessoas pobres, 20 mil caboclos morreram aqui, né? Olha o que está acontecendo com a Covid hoje, né? As populações mais carentes são as mais afetadas. Mas aí o seguinte, essa publicação não foi bloqueada pela violência, ela foi bloqueada porque as índias apareceram nas fotografias com os seios nus, sabe? Então essa demagogia, essa hipocrisia, essa banalização da violência que a gente tem que discutir também em sala de aula. E eu gostaria de lembrar dois autores aqui que eu gosto muito, é o Silvio Coelho dos Santos, que analisou com muita pertinência a história do Choclen, Laclanhou aqui em Santa Catarina, e o próprio Darcy Ribeiro, que era um grande humanista, que eu tenho muita admiração. Então, assim, essa discussão a respeito de quem somos, dos povos indígenas, ela é fundamental para construir um mundo melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual, né, para não dizer mais igualitária. Isso passa muito pelo que está acontecendo no dia de hoje nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, para quem estuda as relações internacionais, é uma águia bicéfala. Sempre tem uma relação de dominação, de subjugação com o Brasil. Mas tirando lá o Trump e a gente seguindo um outro caminho por um mundo melhor, isso pode começar a partir de hoje, porque é necessário a gente parar a máquina de ódio. Isso é necessário. E o caminho para nós pararmos essa máquina de ódio, ele se dá pela educação, né? E não é qualquer educação, é uma educação pública,
e democrática. E esse é o nosso papel e isso é o que nós estamos fazendo aqui. Eu quero agradecer a professora Paula aí com tanta generosidade ter nos atendido, né? Aos colegas todos presentes aqui. É um Instituto Federal do qual eu faço parte com muito orgulho. E já vou encerrando a minha participação, infelizmente, né? Deus Cronos, esse Deus impiedoso, né? O Deus Tempo aí, ele não nos permite avançar mais sobre essa discussão tão necessária, tão sofrida, como disse a Paula, e tão atual. Né? Então, aqui em Santa Catarina começou no século XIX e a gente continua nesse looping aí em pleno século XXI. Então, agradeço a todos aí, já desejando uma boa tarde a todos que tiveram a paciência aqui de nos acompanhar. Muito obrigado, professor Carlos. Professora Paula, gostaria de fazer as suas considerações, então a gente já pode ir encaminhando para o final da nossa transmissão. Então, eu quero agradecer ao professor Carlos pelo convite, né, para participar dessa atividade, e também ao professor Adriano, né, pela gentileza de estar aqui conosco, de ter escrito o texto junto com o Carlos para o nosso livro. E quero agradecer à comunidade dos IFES, né, que aqui está reunida, especialmente a comunidade do Instituto Federal Catarinense. É muito legal e honroso conversar com colegas, né, sejam colegas que estão na docência, colegas que estão na área técnica, colegas que são estudantes, né, dos institutos federais. Então, é sempre uma satisfação conversar com vocês. Então, recebam o meu abraço, que muito em breve nós possamos nos encontrar presencialmente. Eu gostaria de indicar um conteúdo aqui no YouTube que nós produzimos recentemente, né? É um conteúdo que está no canal História Indígena e do Indigenismo. Lá tem um conjunto de 3 mesas sobre demarcação, cultura material e os direitos dos povos indígenas, né? E um conjunto de minicursos, são 4 minicursos sobre saúde e pandemia, colonialidade de gênero, esse ministrado por mim, o processo de demarcação de terras indígenas e metodologias para o ensino de história indígena para os anos iniciais. Então, junto com colegas de diferentes instituições do Brasil, nós produzimos esse conteúdo como o primeiro simpósio de etnohistória e história indígena, e está disponível para todas e todos vocês acessarem, e a nossa ideia era produzir um conteúdo que favorecesse a construção de aulas, de debates no nosso dia a dia da escola. E a gente vai continuar com o canal, então espero um dia a gente ir para lá, né? Ir para lá, que interessante esse português, né, Adriano? Para a gente ir nesse canal fazer essa construção. Aí quero agradecer aos colegas intérpretes e a boa vontade de me aguentar, que eu não colaborei muito, né? Mas nunca tinha vivido essa experiência, então estou muito feliz em poder ter experienciado essa forma de comunicação, né? Que era distante do meu cotidiano. Então percebam que o tempo todo somos instadas a nos colocar em diferentes lugares e a sentir diferentes experiências para nos fazer humanos, né, em nossa vida. Então, abraço e saúde para todas nós, que os meninos se sintam incluídos nesse todas. Professora Paula, muito obrigado. Bom, então, em nome do Instituto Federal Catarinense, agradeço à professora Paula, mais uma vez, pela participação, ao professor Carlos Bartel, aos nossos intérpretes que estavam se revezando aí durante a nossa transmissão, aos colegas do IF, as pessoas de outras instituições que também estavam acompanhando aqui nos comentários. Eu encerro com um comentário da Rosana Silva Cuba, que diz que livros como esses nos dão fôlego e formação para seguir, falando dos povos e das pessoas que, de modo geral, são esquecidas em Santa Catarina. Não só em Santa Catarina, né? Mas, realmente, e, sobretudo, no momento, no nosso contexto atual, estamos precisando muito
desse fôlego, né? Então, me despeço de vocês, agradeço pelo nosso bate-papo aqui e até a próxima.